O professor, inclusive, né, existe efetivamente essa percepção, ou talvez essa possibilidade dessa negociação das tarifas, semicondutores, entre outros produtos, mas o fato é que a China está irredutível falando, olha, eles que colocaram as tarifas, eles que têm que ser os precursores aí de qualquer tipo de conversa ou negociação. Mas acaba tendo uma percepção de que o próprio PIB da China, o próprio comércio da China, a economia chinesa pode sofrer caso esse cenário se arraste até um pouco mais à frente. A China diz que está sob controle, até fez algum esforço fiscal ali, aumentando os gastos em determinados aspectos, mas na economia chinesa, na questão do emprego, já que os Estados Unidos são um grande parceiro comercial, qual a preocupação, professor, da China não entregar o percentual que foi proposto e que foi estipulado de crescimento econômico? Isso poderia trazer algum tipo de problema mais sério na economia do país? Veja, Felipe, que interessante, né? Até porque, se você pensar, a participação do comércio internacional dos Estados Unidos no PIB da China não chega a 2%. Então, os chineses já têm muito claro de que, quando se olha para essa relação comercial, não é aquela sangria desatada como muita gente tem falado de que a China vai quebrar por causa dos Estados Unidos ou com a ausência dos Estados Unidos nesse processo todo. Isso não vai acontecer e os chineses já precificaram isso, até porque, Felipe, essa história toda de guerra tributária, guerra comercial, os chineses entenderam que desde a época do Trump, e mesmo desde a época do Obama, isso não é uma política de governo, mas é uma política de Estado. Se você tivesse a Kamala Harris no poder, também não mudaria muito. Talvez a forma de anunciar as coisas, mas a política não mudaria muito nesse processo todo. Eles entendem isso claramente e foram se preparando justamente para que a relação dos Estados Unidos e os Estados Unidos tivessem aí um peso menor na economia chinesa. Agora, o governo chinês também tem tomado uma série de providências no sentido de fortalecer o mercado doméstico. Nós vemos aí o governo subsidiando alguns setores para que a população compre os produtos, particularmente os de alta tecnologia, com preço diferenciado, justamente para estimular a continuidade das produções de alta tecnologia, e o governo também está anunciando aí um pacote para justamente garantir o emprego naqueles setores que possam ser afetados de alguma maneira. Então, o que nós notamos é que Beijing tem aí, dentro da sua cartola, uma série de medidas que serão implementadas caso a situação deteriore de alguma maneira. E na próxima semana você vê até mesmo uma reunião já do Conselho aqui de Estado para revisitar a questão econômica e tomar aí as decisões no sentido de colocar mais dinheiro no mercado para que a economia continue crescendo do ponto de vista doméstico. E internacionalmente, como nós vimos na semana passada, o presidente Xi Jinping já viajou aqui na região, ele foi para a Malásia, para o Camboja e para o Vietnã, e esta semana já um grupo também de chineses reunidos com os países centro-asiáticos, numa reunião que está acontecendo no Azerbaijão, justamente para dar continuidade à conversa da expansão da Rota da Seda e da continuidade do relacionamento comercial. Então, diferentemente do presidente Trump, que forçou os países e tem dito para eles que eles precisam negociar com ele, né, numa relação ali de suzerano e os países como vassalos, em que ele disse praticamente que esses países deveriam beijar-lhe o traseiro, o que você nota é que os chineses partiram aí para o campo no sentido de negociar para garantir que não haja tanta turbulência, mesmo com Trump ameaçando tomar mais medidas. E o mais interessante é que quanto mais você conversa com a população aqui, mais você nota que existe um apoio ao governo e a certeza de que a política adotada tem sido a correta.